Olá, meus cumprimentos a todos. É um prazer estarmos juntos nesse segundo encontro do curso de atualização de magistrados e assessores promovido pela Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul sobre as repercussões da pandemia do coronavírus em matéria de obrigações, notadamente contratos e responsabilidade civil. Nesse nosso segundo encontro, a ideia é justamente tratarmos sobre as repercussões destas situações decorrentes da pandemia sobre a responsabilidade civil do Estado, sejam aquelas situações em que a atuação do Estado dará causa à responsabilização posterior, sejam as situações em que se identifique justificação para esta atuação do Estado, notadamente uma atuação vinculada ao interesse público e, com isso, o afastamento ou a exclusão da hipótese de imputação por danos aos particulares. A ideia, basicamente, é examinarmos, então, os pressupostos da responsabilidade do Estado e o seu cabimento em relação às situações que podem decorrer da pandemia e da atuação das várias esferas estatais em relação à pandemia. Sabemos todos que a responsabilidade do Estado não é um tema, digamos assim, da tradição mais antiga do direito. Ao contrário, até o século XIX vigorava a ideia de que ao Estado não se imputava a responsabilidade. A famosa célebre fórmula inglesa de que o rei não pode errar, ou ainda a formulação do direito alemão de que o Estado, como livre formulador do direito, não poderia responder por eventuais danos que neste exercício da formulação do próprio direito desse causa aos particulares, foi gradualmente sendo substituída por uma noção de limitação do poder do Estado, que decorre naturalmente também, todos sabemos, da própria evolução das ideias jurídico-políticas e da ideia da formação de uma noção de Estado de Direito a partir, sobretudo, dos movimentos revolucionários da virada do século XVIII para o século XIX. Nessa medida, é dada como um momento capital, um momento decisivo do reconhecimento da responsabilidade do Estado, a atuação da jurisprudência francesa, ainda no século XIX, sobretudo dois casos muito famosos, o caso Blanco e o caso Pelletier, no qual se identifica, de um lado, a distinção entre os atos realizados pelo próprio Estado no exercício da sua atividade típica e nesta atividade típica indicada tanto os chamados atos de gestão, no qual o Estado gere os próprios interesses e bens, quanto os atos de autoridade, no qual ele exerce aquilo que em seguida será reconhecido, denominado por todos nós, como o poder de polícia administrativa. Essa distinção vai indicar, num primeiro momento, a responsabilidade do Estado em relação aos denominados atos pelos quais ele exerce o domínio sobre os seus próprios bens, e a aplicação desses bens. E disso a responsabilidade pelos danos causados na aplicação desses bens e, portanto, danos causados a particulares, deixando neste primeiro momento em apartado qualquer reconhecimento da hipótese de responsabilidade pelos chamados atos de polícia, ou o exercício do poder de polícia. Ao longo do século XIX, a própria formação do direito administrativo que conhecemos passa a adquirir um perfil pelo qual, inclusive, se distingue, e nesse sentido vale sempre a referência a um dos trabalhos clássicos
sobre o direito administrativo no século XIX, de Otto Meyer, né? E Otto Meyer, na Alemanha, distinguia justamente o direito administrativo o direito administrativo da prestação de serviços públicos e o direito administrativo do exercício do poder de polícia. Essa noção é uma noção que não nasce na Alemanha, nasce na França, como sabemos, e influencia decisivamente o direito brasileiro, né, que tem na influência, sobretudo do direito francês, uma marca do seu desenvolvimento. Afinal de contas, a administração pública serve para prestar serviço público, mas, além disso, né, para ordenar a vida de relações, ordenar a vida dos particulares. E aí o surgimento desta noção do poder de polícia administrativo como um poder de imposição de restrições à liberdade e à propriedade dos particulares. Ao longo do tempo, o desenvolvimento do Estado de Direito vai fazer com que este poder de polícia administrativo se vincule, sabemos todos, ou se subordine, melhor dizendo, aos limites que a lei lhe determinar. Portanto, a vinculação do exercício do poder de polícia administrativo ao princípio da legalidade administrativa. Um passo à frente neste desenvolvimento histórico fará que não apenas o princípio da legalidade administrativa em sentido formal se defina como o limite ao exercício do poder de polícia, mas também, né, a partir, sobretudo, do constitucionalismo do século XX, já o novo constitucionalismo do século XX, o constitucionalismo de valores do Estado de Direito a partir da segunda metade do século XX, vai indicar justamente que, além da subordinação à lei, ou a vinculação à lei, naquela célebre distinção do direito administrativo entre os atos de poder vinculado à lei e os atos discricionários, também a subordinação aos direitos fundamentais. Pois muito que bem, esta evolução da noção de polícia administrativa e de atuação do Estado vai correr em paralelo também à própria desenvolvimento dos fundamentos da responsabilidade do Estado. Num primeiro momento, se indica que o Estado passa a responder pelos atos causados por seus agentes, né? Essa responsabilidade já estava, inclusive, na Constituição Brasileira de 1824 em relação aos atos dos funcionários públicos, né, cometidos com dolo. Ao longo de toda a tradição jurídica brasileira se teve, mais ou menos, previsão de hipótese de responsabilidade do Estado por atos dos seus agentes. O fundamento disso, né, se estabelecerá sob diversas teorias, né, desde teorias, por exemplo, de matriz francesa, como a teoria da igualdade na distribuição dos encargos públicos, até aquela que acabou sendo consagrada nos dias de hoje, a teoria do risco administrativo, que inclusive hoje está estampada, todos conhecemos, né, a fórmula estabelecida no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República. Ocorre que esta situação que está posta em relação à pandemia nos traz aquilo que, em alguma medida, desafia justamente os limites ao exercício do poder do Estado, do poder de polícia administrativa do Estado, na restrição da liberdade e da propriedade dos particulares. Isso porque os efeitos da pandemia e o reconhecimento, especialmente, de que a existência da pandemia representa um risco à coletividade, um risco à saúde pública e, portanto, a todas as ações do Estado vinculadas ao combate, à prevenção ou à mitigação desses riscos implica em uma atuação representativa ou expressiva de interesse público, se estabelece como fundamento,
desta atuação do Estado, sem, entretanto, deixar de estabelecer-se alguns limites. A competência do Estado nesta matéria, aqui Estado nós ainda estamos falando de Estado em sentido amplo, tá? Ela se retira do artigo 23 da Constituição da República. O artigo 23 da Constituição da República, no seu inciso 2º, vai indicar que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Nesse cuidar da saúde, evidentemente, se vincula ou se associa também ao direito fundamental à prestação dos a prestação dos serviços de saúde e à prevenção dos riscos à saúde definidos no artigo 196 da própria Constituição da República. Depois disso, havendo essa competência comum, pelos efeitos, pelas repercussões que a pandemia do coronavírus acaba assumindo no mundo inteiro, há uma possibilidade do reconhecimento na situação que vivemos, ou na situação que está posta, da anormalidade dela, e esta anormalidade dela legitimando o Estado a uma atuação mais específica e mais intensa no tratamento e na prevenção dessa situação de anormalidade. Isso, em termos jurídicos, se vai qualificar como uma ideia de situação de emergência ou de calamidade pública. Essa definição de situação de emergência ou de calamidade pública não está prevista na Constituição da República. A Constituição da República faz referência em brevíssimas oportunidades à ideia de calamidade, justamente indicando que nestas situações de calamidade há a autorização do Estado extraordinária da administração para a gestão de abertura de créditos extraordinários e gestão de modo extraordinário dos recursos públicos direcionados para o enfrentamento desta situação indicada de calamidade. Será a legislação infraconstitucional que vai, em primeiro lugar, definir do que se trata a situação de emergência, do que se trata a situação de calamidade. A Constituição, ao contrário, usa a expressão calamidade para autorizar, especialmente em matéria fiscal, a abertura de créditos extraordinários, e, por outro lado, se utiliza no próprio artigo 5º da Constituição da República, no seu inciso 25, de uma outra expressão, que é o iminente perigo público, e esse iminente perigo público para efeito de autorizar uma medida excepcional, que é a requisição da propriedade particular. A ideia do iminente perigo público como uma possibilidade de utilização da propriedade particular, mediante requisição administrativa, assegurando, entretanto, no próprio artigo 5º, inciso 25, o direito do proprietário à indenização. O fundamento dessa atuação do Estado é indiscutivelmente o interesse público. E por se tratar de situações excepcionais em que vão estabelecer-se, ou que se vão autorizar restrições à propriedade e à liberdade dos particulares, se coloca em jogo aqui, ou se coloca na cena, um princípio que, inclusive, nas últimas décadas foi objeto de grande discussão no direito brasileiro, e ainda é objeto de grande discussão no direito brasileiro, que é justamente o denominado princípio da supremacia do interesse público. Há muitos autores que, frente à noção contemporânea do Estado de Direito a partir da Constituição, ou do Estado constitucional de direito, segundo alguns, ou do Estado democrático de direito, como estabelece a própria Constituição brasileira, vão sustentar a própria inexistência do princípio da supremacia do interesse público, indicando que o interesse público deve necessariamente se articular com os interesses legítimos dos particulares protegidos pelos direitos fundamentais. Isso, sobretudo, o sentido desta articulação
se dá justamente na preservação, ou visando a preservação dos direitos fundamentais dos cidadãos, dos direitos fundamentais dos particulares. Por outro lado, há os que entendem que não. Há os que entendem que esse princípio da supremacia do interesse público permanece, né, indicado. Ele não é uma criação normativa, ele é uma criação, tem uma natureza doutrinária e jurisprudencial, indicando justamente de que o Estado, na medida em que a sua atuação representa, né, ou visa a realização do bem comum e representa o próprio interesse da coletividade, ele teria supremacia no sentido de preferência ou prevalência em relação ao interesse dos particulares, o que se manifestaria especialmente em situações de crise, como esta que estamos vivendo e outras tantas, em que se legitima a restrição a direitos fundamentais nos termos da lei. Como eu disse, né, a lei é que vai definir, não a Constituição, que usa as expressões calamidade e iminente perigo público de forma muito lateral, em situações específicas, será a legislação infraconstitucional que vai definir justamente tanto o que se caracteriza por estado de calamidade e, por outro lado, definir as suas consequências e o modo do seu reconhecimento. Esse conjunto de conceitos jurídicos ele vai estar posto hoje em lei própria, que é a lei que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, tá? Que é a Lei 12.608 de 2012. Essa Lei 12.608 de 2012 vai indicar no seu artigo 2º que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre. Então, há um dever legal imputado a todas as pessoas políticas da União, Estado, Distrito Federal e municípios, de adotar medidas necessárias à redução dos riscos de desastre. Esses riscos de desastre, observem, se vai referir tanto aos riscos da ocorrência de desastre, quanto dos riscos que decorrem de eventos dos quais se podem caracterizar como desastre. E o parágrafo 2º deste artigo 2º também é decisivo, porque aqui vai estar expresso em lei, inclusive, essa noção de interesse público, indicando o parágrafo 2º do artigo 2º desta Lei 12.608, que a incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco. Observe, então, né, que aqui nós temos tipicamente, por isso a utilidade desta regra, tipicamente a qualificação da situação em que nós estamos inseridos em razão de uma pandemia e dos riscos de contágio. Ou seja, há uma pandemia, portanto, em que as providências se direcionam, todas as providências administrativas se direcionam à prevenção dos riscos de contágio, ao mesmo tempo em que se direcionam, na hipótese de contágio, ao tratamento de saúde das pessoas que, porventura, venham a ser contaminadas. Mas a prevenção dos riscos do desastre, nesses termos, autoriza a ação do Estado, né? E vincula, portanto, pelo artigo 2º, caput, combinado com o parágrafo 2º desta Lei 12.608, a adoção de medidas que estarão aqui expressando por lei aquilo que se vai entender como um interesse público nesta situação concreta, a justificação do interesse público para efeito da adoção de medidas pelo Estado, inclusive no exercício do seu poder de polícia administrativa. A
mesma lei vai distribuir esta competência para estados e municípios. Então, há competência dos estados para declarar a calamidade pública ou a situação de emergência no seu território, artigo 7º desta lei, assim como os municípios de fazer o mesmo, né, em relação ao seu território, no artigo 8º da Lei 12.608. Agora, os critérios para a declaração de emergência, declaração de calamidade pública, estado de calamidade pública ou da situação de emergência, esses critérios serão definidos pela União. Então, os critérios a definição dos critérios para o reconhecimento da situação de emergência ou do estado de calamidade são definidos pela União, mas a competência para a sua declaração se reconhece aos estados e aos municípios. Aqui é uma pequena distinção, só para fins didáticos, né, do que se trata situação de emergência e estado de calamidade. Isso está posto não na lei, aí está posto, na verdade, um decreto que regulamenta a Lei 2.608, que é o Decreto 7.257/2010, que regulamentou, na verdade, a medida provisória que depois foi convertida na Lei 2.608. Esse Decreto 7.257/2010, no seu artigo 2º, vai indicar, então, que a situação de emergência é aquela situação anormal provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido. O estado de calamidade pública, por sua vez, é a situação anormal provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem um comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido. Aqui a distinção é a distinção de intensidade em relação às suas consequências, a consequência do desastre. No caso da situação de emergência, se indica que há um comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público em relação às consequências do desastre. No estado de calamidade, portanto, há uma intensidade mais elevada, no sentido de um comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público a essas situações. Por que isto é relevante para a discussão sobre a responsabilidade do Estado? Sobretudo porque nós vamos estar discutindo aqui e a atuação do Estado, os pressupostos da responsabilidade do Estado por danos aos particulares, ela se estabelece na compreensão atual, né, sobretudo a partir de duas dimensões. Numa delas, a possibilidade do Estado responder por danos causados a particulares, inclusive por atos lícitos, que são hipóteses específicas, né, no exercício do poder de polícia, hipóteses específicas, inclusive esta que mencionamos, que está previsto no inciso 25 do artigo 5º da Constituição, a requisição administrativa, quer dizer, pode requisitar o bem, mas deve indenizar o particular a posteriori. Assim como também aquela hipótese mais conhecida e mais usual de todos, e que certamente muitos dos senhores conhecem e inclusive já atuaram em processos relativos a indenizações administrativas dos mais diversos temas em matéria de desapropriação, né? Quer dizer, o poder de polícia administrativo é legitimado no interesse público para realizar a extinção da propriedade particular, porém sem prejuízo de indenização. É o típico caso da indenização por atos lícitos, inclusive é objeto, e aqui me permito fazer a referência, de uma obra magnífica, uma dissertação do professor conhecido, constitucionalista português, J. Gomes Canotilho, né, a responsabilidade do Estado por atos lícitos, né, e que tem uma marca, vamos dizer assim, justamente desta ideia de limitação do poder do Estado. Agora, na situação em que nós estamos vivendo hoje, que vai seguramente aportar ao Poder Judiciário em algum momento breve, o que se põe em discussão, sobretudo, diz respeito à responsabilidade do Estado no exercício do poder de polícia, portanto, na adoção de medidas de polícia de restrição à liberdade e à propriedade dos particulares, naquilo que gere dano aos particulares. Tá? Aqui,
né? Neste exercício de poder de polícia, observem que os pressupostos da responsabilidade civil ao longo da história, ou da responsabilidade do Estado por danos a particulares, né, ao longo da nossa tradição jurídica, que, como eu disse no início, é marcada pela tradição francesa, esses pressupostos estarão vinculados, sobretudo, ao desenvolvimento do direito francês de um conceito que nós aqui nos inspiramos no direito brasileiro e adotamos no direito brasileiro, que é a noção do chamado excesso de poder ou desvio de finalidade. No direito brasileiro, isso acabou traduzido, né, em grande medida, pela figura do abuso de poder. Né? Há uma discussão importante, porque tanto o excesso de poder, quanto o desvio de finalidade, quanto aquela figura que, para alguns autores, conjuga essas duas categorias anteriores de excesso de poder e desvio de finalidade, para outros, né, constrói-se há uma necessidade de distinção entre as figuras, que é o abuso de autoridade. Ele está, digamos, abuso, excesso ou desvio, sempre em razão daquilo que se vai indicar como a finalidade própria do exercício do poder. Né? Poder aqui naquela dimensão, né, do exercício de uma competência distribuída, né, naquela velha visão do grande jurista gaúcho Rui Cirne Lima, né? Competência é a medida de poder que a lei confere a uma pessoa, pois esta medida de poder ela é vinculada a um fim cogente de interesse público. Né? Todas essas hipóteses sobre as quais se desenvolveu a responsabilidade do Estado por danos a particulares, né, elas pressupõem, nestas circunstâncias, a ideia de um desvio, né, ou a ideia de um não atendimento pleno à finalidade de interesse público. Seja porque, né, no desvio de poder, a expressão aqui é autoexplicativa, no sentido de que desviou-se da finalidade para a qual o poder foi conferido. Né? O poder foi conferido a uma finalidade específica de interesse público, no caso do exame, né? Essa finalidade de enfrentamento das consequências de um estado de calamidade ou de uma situação de emergência, né? E que porventura possa ser desviado desta finalidade no exercício concreto pela administração pública. Por exemplo, as medidas de polícia estão sendo adotadas por municípios, estados, menos pela União, mas que porventura, dependendo das circunstâncias, possa vir ainda a ser exercido pela União, se persigam finalidades, a pretexto de perseguir finalidades de interesse público, se vai estabelecer, por exemplo, um direcionamento de restrições, uma desigualdade na indicação de restrições entre os próprios particulares com outras finalidades, né? Imagine um prefeito ou um governador que se utilize de medidas dessa natureza para perseguir determinadas pessoas que lhe façam oposição política ou coisa que o valha. Isso é uma primeira circunstância, né, de um desvio de finalidade típico. Uma segunda circunstância, o chamado excesso de poder. Aqui, né, no excesso de poder, sim, nós podemos ter uma discussão em relação talvez uma discussão até mais específica em relação às medidas de polícia adotadas no enfrentamento da pandemia. Por quê? Porque aqui no excesso de poder nós estamos falando de um exercício do poder para além daquela competência que é conferida ao órgão que o exerce. Ou seja, a ideia de um excesso de poder em que o órgão que o exerce, na verdade, exerce poder que não tem, além dos limites dos quais ele é conferido. Por exemplo, um dos entes da federação que haja sem competência para fazê-lo. Né? Alguns dos entes da federação que haja sem competência para fazê-lo. Essa é uma discussão que está na ordem do dia, inclusive hoje, né? Indicando justamente a articulação das competências dos entes federados. Tá?
a rigor, né, em se tratando de competência comum, de competência concorrente, há a necessidade de articulação, na medida em que os municípios vão atuar, por exemplo, nos limites daquela competência, nos limites em matéria, em mesma matéria, objeto de medidas do Estado, naquilo que o Estado não atuou. E da mesma forma, os Estados atuarão no exercício desta matéria naquilo que a União não atuou. Inclusive, há nesse tema uma recente medida liminar decisão do ministro Marco Aurélio Mello, no Supremo Tribunal Federal, que neste tema da saúde, do enfrentamento da saúde, há a preservação das competências concorrentes, isto para indicar, né, limite, inclusive, ao poder do presidente da República na edição de medidas provisórias impondo, né, providências ou impondo limites específicos à atuação os demais entes federados. Essa competência comum que vem da Constituição da República, deste artigo 23, inciso 2º, né, portanto, delega a todos os entes federados, União, Estado, Distrito Federal e municípios, porém, né, exigindo, e aí é uma construção conhecida, clássica e tradicionalíssima no nosso direito constitucional, a articulação do exercício dessa competência entre estes entes. Tudo isto para nós chegarmos justamente à responsabilidade do Estado por danos aos particulares, né, e dos seus fundamentos. Uma primeira pergunta evidente responderá o Estado, em sentido amplo, né, pelos prejuízos decorrentes das medidas de polícia administrativa para enfrentamento da situação de emergência ou do estado de calamidade, portanto, os prejuízos econômicos causados aos particulares, por exemplo, pela restrição, seja de certas atividades econômicas, né, o chamado lockdown das atividades econômicas, como regra, né, considerando o reconhecimento do interesse público na atuação do Estado, o exercício da competência nos termos do artigo 23, inciso 2º da Constituição, inclusive para a realização do direito fundamental do artigo 196, direito fundamental à saúde, que envolve prestação de serviços de saúde e prevenção de riscos à saúde, como regra é bastante razoável dizermos que não responde o Estado. Mas em que circunstâncias poderá eventualmente responder? Há circunstâncias em que ele poderá responder? Evidentemente que sim. Naquelas hipóteses em que for reconhecido e demonstrado em concreto o desvio de poder, o desvio de finalidade ou o excesso de poder, quando o Estado, porventura, o Estado em sentido amplo, portanto, cada um dos entes federados atuar na adoção dessas medidas de polícia para além da competência que se lhe reconhece, para além da competência que se lhe estabelece. Tá? Aí, evidentemente, pode haver situações. Tá? No desvio de finalidade, seguramente, ou seja, quando eu demonstro que alguma medida de polícia foi adotada em prejuízo em desatenção à finalidade de interesse público e na perseguição de algum interesse, de alguma finalidade específica particular, não vinculada ao interesse público, como eu disse, o exemplo da perseguição, né, isso poderá acontecer em municípios menores, por exemplo, né, em que há uma proximidade maior entre as pessoas, né, a preferência entre setores econômicos, sem uma justificativa técnica, porque aqui também há uma regra muito importante, né, sem uma justificativa técnica, e esta justificativa técnica em relação ao desastre que estamos hoje a tratar, portanto, a esse desastre de saúde pública, tá, merece atenção nesta matéria a lei federal que tratou especificamente das medidas, não das medidas de polícia como um todo, mas de alguma
algumas dessas medidas de polícia, que é a Lei 13.979 de 2020, né, que indicou no seu artigo 3º, conferiu no seu artigo 3º competência para o enfrentamento da denominada emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Tá? Este artigo 3º da Lei 13.979 expressa interesse público, formaliza o interesse público na atuação dos vários entes da federação, dos vários órgãos da administração, indicando que para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, a noção do excesso de poder, né, que se preserva, dentre outras, portanto, uma enumeração exemplificativa, as seguintes medidas. Prevê, dentre outras, no inciso 7, as próprias restrições à liberdade de locomoção das pessoas estão previstas nesta lei, né, a providência do isolamento, da quarentena, da determinação de realização compulsória de uma série de providências, exames médicos, testes laboratoriais, coletas de amostras, vacinação, tratamentos médicos específicos, né? Exumação, necrópsia, cremação e manejo de cadáver, por exemplo, a determinação que se estabeleceu da vigilância em saúde para que os cadáveres de pessoas falecidas em decorrência do coronavírus ou ainda com infecção suspeita em razão do atraso na realização de exames em relação ao óbito, ou seja, exames que ainda não têm resultado e do qual decorre o óbito, né, devam ser realizados com o caixão lacrado. Quer dizer, há uma típica restrição à liberdade e à propriedade das pessoas, na medida em que poderia a família do falecido exigir, né, um velório tradicional, por exemplo. Né? E aqui há uma determinação de polícia indicando que não, que o caixão é lacrado obrigatoriamente. Né? Nessas situações indicadas na lei, dentre outras, portanto com caráter exemplificativo, fica manifesta, né, a ideia da finalidade pública que vincula estes atos. E, portanto, finalidade pública esta, finalidade de interesse público, que deverá estar impresso nestas medidas, na adoção destas medidas e em todas as outras em que isto ocorre. Por exemplo, as medidas de intervenção na atividade econômica, para dar o exemplo de maior repercussão em termos, inclusive, de prejuízos econômicos a diversos setores envolvidos. Tá? Agora, o que é relevante nessa Lei 13.979? O que para nós, ao examinarmos a responsabilidade do Estado, é relevante? É precisamente o disposto na regra do artigo, precisamente o disposto na regra do artigo, parágrafo 1º, perdão, do artigo 3º. Né? O artigo 3º é esse que eu falei, que enumera uma série de medidas, e o seu parágrafo 1º vai indicar exatamente o seguinte: as medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas, em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. Então, esse parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 13.979 de 2020 expressa justamente tanto aquilo que é a finalidade de interesse público, como também a medida de intervenção.
consagrando, portanto, a noção de proporcionalidade das restrições indicadas à liberdade e à propriedade dos particulares. Esta proporcionalidade surge justamente desta parte final do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 13.979, tá? Ou seja, estabelece um modo, um fundamento, uma justificação. Só podem ser adotadas as medidas determinadas com base em evidências científicas e em análise sobre informações estratégicas. E, por outro lado, né, limita esta intervenção do Estado na propriedade e liberdade individual, né, no tempo e no espaço, ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. Qualquer exame, né, sobre a responsabilidade do Estado pela adoção de medidas de polícia em relação à pandemia do coronavírus, portanto, terá como critério, mesmo que a posteriori, o exame da responsabilidade em relação aos prejuízos causados, terá como critério, né, exatamente a proporcionalidade da medida e, na proporcionalidade da medida, a indicação daquilo que todos denominamos, conhecemos como proporcionalidade em sentido estrito, né, decorrente do exame, especialmente da influência, da inspiração do direito alemão, né, a adequação entre meios e fins e de que a restrição definida a direitos fundamentais, a outros direitos fundamentais, liberdade e propriedade, em favor do direito fundamental à preservação da saúde pública e à prevenção dos riscos à saúde coletiva, se definam justamente pela limitação no tempo e espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. Para dar um exemplo, e aqui com muito cuidado, afinal de contas, um exemplo concreto sem nominar nenhum município, nenhum caso específico, mas muitos municípios há algum tempo, alguns dias ou algumas semanas, na decretação das suas várias medidas de emergência, não apenas adotaram medidas normativas, mas também medidas executivas, dentre as quais alguns municípios, inclusive, com a restrição de acesso aos municípios. A própria restrição de acesso de locomoção interestadual e intermunicipal é uma medida autorizada, né, está estabelecido no mesmo artigo 3º, no seu inciso 6º, né, restrição excepcional e temporária, né, da entrada e saída do país, da locomoção interestadual e intermunicipal. Quer dizer, há uma restrição muito forte, muito intensa à liberdade de locomoção das pessoas, mas observe, o próprio artigo 3º, inciso 6º, indica restrição excepcional e temporária conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos. Indica aqui um critério técnico preciso, sem o qual, embora eu não cogite do desvio de finalidade, necessariamente, eu cogito do excesso de poder, ou seja, há um abuso na medida em que aquela medida adotada não serve aos fins, não é que não sirva aos fins, mas não adota o critério que a justifique perante os fins para os quais ela deve ser adotada. Então, este quadro normativo é que vai servir seguramente para o exame das situações concretas, das quais se questione o próprio mérito a posteriori em relação às demandas que envolvam a responsabilidade do Estado em razão de medidas adotadas, né? Mas o próprio mérito destas situações em relação às consequências que gerou, ou seja, quais serão prejuízos indenizáveis, prejuízos sofridos pelos particulares que serão passíveis de indenização, deverão ser examinados, né, à luz da finalidade de interesse público indicada na Lei 13.979 e, ao mesmo tempo, com os critérios definidos pelo artigo 3º, parágrafo 1º da mesma lei. Uma última situação diz respeito, então, a uma outra dimensão da responsabilidade do Estado, que não é a responsabilidade do Estado por ação comissiva, que é o que examinávamos até aqui, mas a responsabilidade do Estado por omissão.
Todas as medidas de polícia administrativa que nós percebemos nesta crise originada pela pandemia do coronavírus, elas se justificam especialmente pelo planejamento da própria capacidade instalada do Estado de prestação de serviços públicos, né, e da prestação de serviços de saúde, ou seja, da capacidade do serviço de saúde existente de dar conta do atendimento de pessoas, um grande contingente de pessoas que venham a ser contaminadas ao mesmo tempo. Então, por isso, todas as medidas se justificam, e isso é fato de conhecimento comum, notório, né, pelo diferimento, né, com o esforço de diferimento no tempo do atendimento do serviço de saúde. Pois muito que bem. A responsabilidade do Estado por omissão conhecida é justamente a responsabilidade do Estado que decorre por danos causados aos particulares quando ele deixa de exercer aquilo que é um dever seu. Portanto, um dever, nesse caso, de prestação de serviço público. Por hipótese, quando, ou nas situações em que o atendimento de saúde oferecido pelo Estado não tiver capacidade de atender pessoas que comprovadamente, em razão desta falta de atendimento, venham a sofrer danos, sejam danos de natureza extrapatrimonial pelo fato de um sofrimento alargado ou intenso, seja mesmo aquele dano que é o que principalmente se visa prevenir, que é o dano-morte, né, dessas pessoas. Ou seja, pessoas que não viriam a falecer se tivessem tido a tempo e modo adequados o atendimento do serviço de saúde. A falta desse serviço de saúde pode representar uma hipótese de responsabilidade do Estado? Aqui me quer parecer que, afora situações específicas, né, onde, por exemplo, possa haver uma discriminação entre pessoas, entre cidadãos que venham buscar o mesmo serviço público, que se prefira sem critérios objetivos um a outro, né, mas naquilo que for da capacidade ordinária da administração de oferecer o serviço, tipicamente uma hipótese de não responsabilização. Exclui-se a responsabilidade justamente pelo fato de o Estado estar fazendo ou estar atuando no limite das suas possibilidades. Há uma ideia, e nós sabemos o fundamento da responsabilidade do Estado por omissão, né, a exigência da omissão, da demonstração da omissão específica do Estado, ou seja, naquele caso concreto, naquela circunstância, né, demonstradas, no caso, portanto não presumidas, há a responsabilidade do Estado porque deixou de adotar as providências tais e quais, A, B e C. Nesta situação se poderá indicar a possibilidade de responsabilidade. Agora, pelo simples fato da ausência de atendimento por exaustão do sistema, ou seja, todo o sistema está sendo utilizado, me parece claramente não ser uma hipótese de responsabilidade. Uma omissão genérica do Estado, sabemos todos, não autoriza a sua responsabilização pelos danos causados aos particulares pela chamada falta do serviço. Tá? Alguns autores vêm refinando esta noção de falta do serviço também a partir de omissão do Estado, né, ou da responsabilidade omissiva, a partir também da omissão a um dever de planejamento. Então, se demonstra que a ausência de capacidade do Estado para atender uma determinada demanda se dá por ele ter se omitido a um dever de planejar a prestação de serviço público que se torna exigível ou necessária a certo tempo, né? Nessa situação ele deveria também responder. Claro que aqui nós vamos ter uma dificuldade prática enorme, que é justamente a prova quanto
à responsabilidade do Estado, desculpe, quanto à violação do dever de planejamento do Estado. Independentemente do próprio reconhecimento do fundamento dessa responsabilidade, a própria demonstração concreta, probatória, da ausência, da adoção das medidas de planejamento preventivas para a questão, poderá eventualmente ter alguma dificuldade, mas pode ocorrer, né? Pode ocorrer eventualmente quando se demonstre que o Estado, em alguma determinada esfera, não adotou medidas que seriam medidas tecnicamente exigíveis, recomendáveis, segundo evidências científicas, e não o fez, né, justamente a tempo e modo, não por falta de recursos, não por falta, eventualmente, de qualquer outra condição objetiva, mas por uma decisão, por exemplo, uma decisão do gestor que venha a ter preferido outras prioridades públicas. Isso, a rigor, na nossa experiência atual, a princípio não parece ocorrer, mas eventualmente, sendo demonstrada esta omissão específica na omissão, no dever de cumprimento, no atendimento do dever de planejamento para o enfrentamento das consequências da pandemia, essa responsabilidade poderá também aqui, eventualmente, ou excepcionalissimamente, ocorrer. Agradeço a oportunidade de estarmos juntos nesse nosso segundo encontro. Fico à disposição de todos, inclusive para que possamos debater esses temas no nosso chat, né, na nossa sala de discussão, e até o próximo encontro logo adiante na próxima semana. Até mais.